Bem, olá. Esse aqui é mais um episódio do Ethic Talks. O Ethic Talks é um videocast, podcast do Centro de Inovação em Transição Energética da Universidade de São Paulo, uma parceria entre a Engenharia de Produção da Escola Politécnica, da Fundação Vanzolini e da COSAN. O Ethic Talks traz conversas com personalidades do setor de energia elétrica. Dessa vez a gente vai conversar com o Luiz Maurer. O Maurer foi gerente do projeto de reestruturação do setor elétrico brasileiro, o RECEB, que começou lá em 1996 e terminou na metade de 1998. Ele deu o pontapé para a liberalização do mercado de energia elétrica no Brasil. Liberalização que, para uns, emperrou na metade sem a privatização das geradoras. Para outros, ele abriu o mercado que está hoje. O Maurer depois foi fundador da Abracel, a Associação Brasileira das Comercializadoras de Energia Elétrica. Ele foi diretor da então Enel e no racionamento de energia elétrica ele estava muito dentro de um assunto que fez muito barulho, que foi o anexo 5 dos contratos iniciais firmados entre geradoras e distribuidoras, que acabou dando um ressarcimento para essas empresas que participaram do maior racionamento de energia elétrica que o Brasil teve, que perdurou entre junho de 2001 até fevereiro de 2002. Depois, o Maurer virou funcionário do Banco Mundial lá em Washington. E, há alguns anos, ele é consultor independente. Por que eu comecei a falar do RECEB? Porque o RECEB ele foi feito em um momento diferente do setor de energia elétrica. O racionamento que juntou geradoras e distribuidoras discutindo perdas também foi num momento diferente. O Maurer hoje avalia que a atualização do modelo do setor elétrico brasileiro é urgente e necessária, mas enfrenta um histórico diferente. Maurer, é isso mesmo? Como é que você avalia essa necessidade de atualização do modelo setorial e esse presente diferente do passado? Bem, obrigado, Roberto, pelas palavras generosas e pelo convite. Realmente, eu acho que não sou só eu acho que muitas pessoas sentem que o setor hoje tem tantas pontas soltas que precisa de uma visão holística para consertar todos esses problemas que vão pipocando no dia a dia. O RECEB, na época, ele procurou dessa visão holística. Hoje é muito mais complexo. A gente tem, eu diria por duas razões. Primeiro, a complexidade tecnológica. Naquela época do RECEB, nem se falava em energias renováveis variáveis, nem existia bateria no radar, muito menos. A propriedade dos ativos naquela época era basicamente do governo, o que fazia o processo muito mais fácil, de uma certa maneira. O setor estava em péssimas condições. O setor estava praticamente falido, com tarifas subsidiadas, então havia um desafio de recuperar isso tudo aí. Então, isso é uma dificuldade adicional. Então, sem entrar no mérito do conteúdo em si, deveria ser tratado numa reforma hoje versus o que foi tratado no RECEB, o ponto que eu gosto de destacar é, endereçando a tua pergunta, é a necessidade premente, essas pontas soltas, esse tratamento que eu chamo a tirania das pequenas decisões. Na última entrevista que eu tive contigo, eu falei isso, a gente vai consertando os probleminhas à medida que eles vão pipocando, sem a visão do todo. Esse problema, esse tipo de tratamento, ele tem dois problemas. Primeiro, que ele deixa essa visão holística de lado, ele não está olhando o todo, ele está olhando algum interesse específico, algum problema específico do momento. E segundo, que ele abre um flanco junto ao legislativo para que as coisas sejam tratadas a propósito de uma maneira com uma tirania das pequenas decisões. O RECEB era um pacote integral, era coerente. Algumas pessoas podiam até discordar de certas ideias, mas ele tinha um conjunto. Ele não era uma massa disforme, ele não era um monte de milhos de pipoca que você jogava para o alto, pedacinhos do Lego. Já era uma casa do Lego, que se foi para o Congresso, obviamente, para mexer naquela casa você teria que fazer muitas mudanças. Hoje você leva os assuntos de uma maneira pontual. Então, eu acho que além dessa necessidade, que é premente, porque o setor hoje está com uma série de problemas,
existe também a necessidade de olhar os exemplos, o exemplo que foi feito do processo de reestruturação em si. Conteúdo à parte, desafios à parte, o processo é a coisa que eu mais exaltaria, caso exista uma consciência política de que essa reforma tem que ser feita. O que a gente observa por aí é que essa consciência política ainda não está sedimentada. Então, a gente vê um ministro, por exemplo, dizendo que vai fazer uma reforma com 10 decretos. Agora se fala fazer uma reforma em 3 meses. Eu diria que é até um pouco de ingenuidade, uma falta de conhecimento da complexidade que é fazer uma reforma da dimensão que se está exigindo e com a complexidade que se está exigindo. Complexidade essa que é agravada pelo fato de os agentes hoje já terem posições sejam compradores como vendedores. Isso faz com que qualquer coisinha que você mexa nessa engrenagem, você tenha um componente de jogo de soma zero, coisa que lá no passado não existia. Lá no passado era basicamente uma empresa estatal, empresas estatais e muito pouca participação privada, muito pouca mesmo. E então o governo dizia, faça-se assim, os contratos iniciais vão ser feitos desse jeito, a separação entre geração e transmissão vai ser feita desse jeito, e as coisas eram fáceis. Então hoje é muito mais complicado politicamente você colocar isso tudo de pé. O que reforça essa ideia é que para que isso seja colocado de pé, você precisa uma visão muito coerente e abrangente, holística do problema. Essa visão holística, a meu ver, não vem de colocar todas as associações numa sala e, juntando todo o expertise dessas associações, chegar a um denominador comum. E eu explico por quê. Num jogo de soma zero, esse denominador comum, ele não passa qualquer teste de profundidade, ele se limita a uma série de superficialidades, a uma lista de platitudes, aquilo que se pode esperar de um conjunto de associações preparando que seja a reforma do setor. Não é algo creível, não é algo implementável, não é algo que vai olhar todas as múltiplas interações que existem entre os sistemas e tampouco joga o consumidor na mesa. Então, eu ressalto, se você quiser falar mais sobre isso, o que o processo do Recebe poderia nos ensinar hoje para dar um pontapé inicial nessa confusão que nós temos hoje, tantos problemas que vão pipocando a cada dia, a gente vai tratando, que não é de hoje, por falar nisso, já é de um bom tempo, dos últimos 10 anos para cá. E o processo do Recebe, Maurer, que durou 2 anos e meio quase, né? Esse processo de 2 anos e meio. Hoje, a gente tem uma questão de um Congresso com um poder diferente daquele que tinha ali e um presidencialismo também diferente. A gente conseguiria fazer um novo Recebe em 2 anos e meio? Como é que você vê essa questão do tempo também? Bom, não quero dizer a gente conseguiria, mas eu não vejo outro caminho disso seja um planejamento ao longo de 4 anos. No caso do Recebe, isso começou no início do governo Fernando Henrique Cardoso, do primeiro mandato. Foram designadas algumas pessoas que tinham conhecimento e uma independência e poder de idealização muito grande. Peter Greiner foi o idealizador, ele idealizou os termos de referência. Nos termos de referência do Peter, praticamente constava tudo que era necessário, todos os issues e options no mundo. O Peter Greiner era secretário nacional de energia, era o principal secretário, não existia aquela função de secretário executivo do Ministério de Minas e Energia que existe hoje. O Peter Greiner era o secretário nacional, era o número 2 do então ministro Raimundo Brito. Exato. Eu acho que existia o secretário executivo, mas na prática, para o setor elétrico, o Peter Greiner era o número 2. E ele recebeu essa incumbência e teve ampla delegação do ministro, então, da época, para fazer isso. E encontrou um cara, o saudoso Lindolfo Paixão, o melhor gerente, o gerentão temido que o setor elétrico brasileiro já teve. Então, você teve alguém que idealizou suporte pleno do Ministério ao longo de 4 anos. Você teve um gerente que tocou isso aí. Não basta você escrever 10 páginas e mandar para o executivo. O executivo não tem fôlego. E você teve uma consultoria de alto nível
que olhou todas essas peças juntas e fez uma proposta com financiamento do Banco Mundial, que na época eu acho que chegou a totalizar 23 milhões de dólares, na época. Então você vê como as coisas foram montadas, como esses quebra-cabeças foram montadas. E o Peter Greiner, com todas as suas características, temido, paixão, ele teve uma capacidade de gerenciar os recursos técnicos de uma maneira extraordinária. Ele criou um grupo de mais ou menos 120, quase 200 profissionais, dependendo da época que o RECEB se desenvolvia, e foi evoluindo em subgrupos com pessoas designadas. E essas pessoas designadas, ele selecionou a dedo entre os melhores, como ele definia, os melhores técnicos do setor elétrico brasileiro. E o Paixão nunca deixou as associações entrarem no ambiente do RECEB. Ele permitia que as pessoas, os técnicos, entrassem no ambiente do RECEB. Mas é diferente. Os técnicos tinham uma responsabilidade profissional. Obviamente que eles não conseguiam se distanciar muito das associações, perdão, das empresas às quais pertenciam. Mas existia um sentido de um governance interno, de que a parte técnica era o que contava ali dentro. Então, ninguém teria, por exemplo, um passe livre para chegar lá representando uma associação, porque a associação não entrava lá. As pessoas teriam um passe livre para se representar pessoalmente, profissionalmente, como técnicos. Não existia esse conceito de associação. Hoje, o que se vê são associações defendendo seus interesses de uma forma quase um jogo de soma zero, na expectativa que, como um passe de mágica, as coisas vão chegar a um denominador comum. Mas as pessoas que estão participando, por mais gabaritadas e técnicas que sejam, elas estão ali representando uma associação, não se representando o seu compromisso, a sua idoneidade profissional de saber colocar as coisas na mesa e refutar diante de uma assembleia de 120 profissionais. Era um ambiente extremamente, digamos assim, produtivo para a colocação de ideias, porque você não coloca uma ideia qualquer, você tem que defender na frente de os melhores 120 profissionais do setor elétrico brasileiro. Era extremamente desafiante. Opiniões diferentes existiam, brigas existiam. Hoje o jogo do soma zero está com a gente pagando a conta, ou seja, o consumidor cativo pagando esse jogo de soma zero, é isso? Bom, é jogo de soma zero, no sentido de que se você tirar hoje de um, vamos tirar, pelo momento, por um momento, vamos tirar o consumidor dessa equação. Em seguida, a gente coloca o consumidor. Para os agentes estabelecidos hoje, se você tira uma coisa do mercado cativo, você está dando para o mercado livre. Se você hoje tira uma coisa do gerador, você está dando para um outro elemento. E, obviamente, na hora que se traz o consumidor, se você ressarce pelo curtailment, você está jogando problemas no colo do consumidor. Se você dá incentivos perversos para a transmissão, e com isso leva a uma expansão exagerada em certos locais, em certas fontes, você também está prejudicando o consumidor. No momento que você tenta mexer num sistema que está tão abotoadinho, que você tira de um e que você dá para o outro. Esse que eu quero dizer como jogo de soma zero. Se você disser, eu não vou ressarcir o curtailment, ok, então o consumidor ganha. Compensação, alguns geradores eólicos e solares perdem, e vice-versa. Nesse sentido, o jogo de soma zero. Fala uma coisa, Maurer. Quais são os sintomas que o modelo exige uma atualização? Quando você vai ao médico, vai ao clínico geral, o clínico geral pega ali o papelzinho, faz a anamnese do paciente. Para falar, ó, você está aqui com febre, você está com dor abdominal, aí ele vai pensando, vai sugerir para ver o diagnóstico dele. Agora, você como médico aqui, quais são os sintomas que o paciente, setor elétrico brasileiro, apresenta para dizer o seguinte, ó, vamos ter que mudar esse modelo, vamos ter que fazer uma cirurgia aqui, ó, uma cirurgia importante, vai ter que trocar aqui, vai ter que, ó. Quais são os sintomas? Quais são os principais sintomas dessa exigência de atualização do modelo setorial? Bom, vamos
responder a tua pergunta por partes, sem querer evadir a resposta. Em 1997, você tinha um setor caótico. Empresas falidas, uma dívida acumulada na conta de resultados a compensar de vários bilhões de dólares. Hoje você multiplicaria essa conta por 3, só para ter uma atualização. Aquela lei de equalização que você se refere à lei que é a chamada Eliseu Rezende, é de 23 bilhões de dólares naquela época. Exatamente. Essa lei já foi uma forma de endereçar esse problema. Já foi uma forma de jogar no contribuinte aquelas coisas que o setor elétrico, aquele déficit tarifário que o setor elétrico acumulou. Esse acúmulo do déficit do setor elétrico se deve ao fato de que as tarifas ficaram subsidiadas durante muito tempo. Então, você tinha problemas de expansão muito sérios, muitas obras paradas, você tinha problemas iminentes de racionamento. O Brasil tinha saído em 87, depois 88, racionamentos no Sul e no Norte e Nordeste. E a expansão de capacidade era comprometida, porque as empresas estavam sangrando no caixa, estavam absolutamente vermelhas. Eu trabalhava numa empresa estatal na época, nossa principal preocupação era administrar o caixa de amanhã. Todo mundo devia para todo mundo. Tinha até respingos no Paraguai. As distribuidoras não pagavam para geradoras, que por sua vez não pagavam Itaipu, por sua vez não pagavam Paraguai. Isso era a situação atual. O que a gente tem hoje? A gente tem hoje um setor pujante, uma capacidade empresarial enorme. Você tem dinheiro sobrando nesse setor, capacidade de investimento, você tem expansão, mais do que a gente precisa, muito mais do que a gente precisa, investidores dispostos do exterior e lá de fora a colocar dinheiro, tarifas que mais que cobrem o custo de serviço, e ainda assim você tem uma crise. Então você pergunta, puxa vida... Você está falando que você tem um céu de brigadeiro, mas a palavra crise não sai da boca de todo mundo que está no setor elétrico. É um contrassenso? É um contrassenso, realmente é um contrassenso. Você, na época, tinha um paciente franzino já, que parecia que estava morrendo, tossindo, parecia que tinha tuberculose, parecia que tinha uma doença muito séria, aí você vai mandar fazer exames. Hoje você tem um cara bonito, malhado, uma menina bonita, malhada, extremamente energético, jovens, e você vai no médico, faz os exames, tem problema de todo estilo, tem problema de colesterol alto, tem problema de pressão alta. E você fica pensando, mas como? Mas como esse setor que você tira um instantâneo, uma radiografia, tem toda essa pujança, está com tantos problemas? Eu não respondi a tua pergunta, eu estou dizendo que é um paradoxo, eu estou mostrando que realmente não dá para entender como a gente chegou a esse ponto. Eu acho que a gente chegou a esse ponto porque eu diria duas coisas. A gente não completou uma reforma de mercado. A gente ficou com um pé no barco e um pé no pier. Quando terminou o primeiro mandato do Fernando Henrique, por razões mil, ele não deu continuidade à reforma. Talvez porque ele teve que fazer muitos compromissos políticos para poder mudar a Constituição e ser reeleito. A reforma Quando você diz ele não completou a reforma, é a questão da privatização da geração, ou seja, a privatização da Eletrobras naquele momento, é isso, Mauro? Dentre outras coisas. A implementação do MAI parou. Furnas resolveu boicotar a implementação do MAI porque tinha atrasos em Angra 2 e resolveu ter uma posição short em Angra 2. Com a implementação do MAI, teria que, obviamente, perder dinheiro. Então, faltou, digamos, um comando de dizer, olha, isso aqui nós queremos levar em frente. Houve bloqueios políticos enormes do governador de Minas Gerais, que achou que ia mandar suas tropas para Furnas e não ia ser privatizado Furnas. Mas você vê que o ambiente político mudou completamente. A vontade política de continuar com aquilo mudou completamente. E, obviamente, que aquela reforma que foi desenhada e inicialmente implementada com a criação do ONS, do MAI, um pouquinho antes da ANEEL, ela já estava pela metade, ela já estava claudicante. Ela já não dava os investimentos necessários já não dava os incentivos necessários para o investimento. Isso se mostrou claramente durante o racionamento. O racionamento mostrou não que a reforma foi ruim, mas que a reforma foi incompleta.
Quando chegou o governo do presidente Lula, com a ministra Dilma como ministra de Energia, a filosofia era: vamos terminar com a concorrência, voltar com o regime de cost plus, tudo isso. Mas, como a ministra Dilma uma vez nos disse para o Banco Mundial, eu tenho excesso de capacidade, eu tenho o luxo de poder sentar para pensar durante 2 anos. E ela sentou para pensar e ela viu que aquele plano original de energia que tinha sido feito como parte da campanha do presidente Lula era uma coisa estapafúrdia. Aquilo não pararia de pé, aquilo seria um retrocesso. Ela teve a capacidade de dizer: vamos construir em cima disso. Ela, como ministra, ela fez 2 coisas que eram fundamentais, que estavam realmente atrapalhando a reforma do setor. Uma foi a criação da EPE, que na verdade não era uma ideia nova, porque no Recebe já existia o chamado IDESE. Então ela implementou, mas teve o mérito de implementar. Mas para mim o seu maior mérito foi o fato de ter criado leilões competitivos para compra de energia, que depois foram extrapolados para renováveis. O Brasil foi um pioneiro nisso, muito criticado ao início, mas mostrou a pujança que isso trouxe em termos de investimento. Então, só para comparativo, em 2005 e 2006, acho que menos de 10 países adotavam leilões de contratação de energia. Hoje, mais de 100 adotam leilões de contratação. O Brasil ficou na vanguarda regulatória naquele momento. O Brasil ficou. Vamos falar em 2 etapas primeiro. Primeiro foi a contratação da energia em si. Depois veio os renováveis. Os leilões renováveis seguiram, aproveitaram, alavancaram o sucesso dos leilões comuns. Mas primeiros leilões do Brasil, eles tinham que resolver um problema extremamente espinhento. Porque os contratos iniciais firmados lá em 1998, que vinham caindo a 25% ao ano, eles iam chegar ao final, em 2003. Chegaram a 0. Então, a questão é como nós vamos renovar esses contratos iniciais. Vai ser como? Vai ser numa base cost plus, nós vamos fazer licitações. Como nós vamos fazer isso? E a decisão, digamos, para surpresa de alguns, foi que a ministra Dilma disse: vamos fazer licitações competitivas. Então, naquele momento, ela trouxe o mercado para a equação. Ela abandonou o conceito de cost plus. Para mim, foi um pulo do gato. Para mim, foi a melhor intervenção que ela fez. O que é o cost plus? Porque essa palavra cost plus vai voltar de novo, porque hoje está bastante importante entender esse conceito. Explica para a gente o que é o cost plus, o que é esse modelo cost plus. O cost plus, na verdade, é a velha tarifa pelo custo. O plus é porque você soma todos os custos variáveis com uma remuneração de capital considerada prudente e com a depreciação dos ativos. Isso foi o modelo econômico-financeiro do Brasil até o momento que se introduziu concorrência e os produtores independentes. Isso foi até praticamente o Recebe. Era o DENAI que autorizava, eram os famosos tarifeiros que iam lá com aquelas planilhas gigantes mostrando os custos da empresa e pegando a autorização da ANEEL para que dissesse: esses são custos prudentes, podemos repassar nas tarifas. Só que na prática isso não era repassado, era apenas uma autorização no papel, porque as tarifas eram subsidiadas. Mas pelo menos isso dava a garantia para a empresa que esse déficit seria acumulado nessa conta de resultados a compensar e que um dia seria compensado. Como foi? Era uma esperança de que um dia seria compensado. Então era só esse conceito de cost plus tradicional, cost plus regulation, tarifa pelo custo. Custos, mais remuneração do capital, que era fixada em 10%, de 10% a 12%, mais depreciação dos ativos. Isso era o cost plus. Isso é frontalmente contrário ao conceito de introdução da concorrência. No momento que você trouxe os produtores independentes, que começaram a competir pelo mercado, você deixou de usar o modelo de cost plus, você começou a usar o modelo do mercado. O mercado é que ia ditar os preços. Não existia mais interferência regulatória, supervisão regulatória. Era uma mudança de paradigma, que agora a gente, de uma maneira disfarçada, está querendo voltar. Então, bom, já chego lá, mas dado esse mérito para a então ministra Dilma, como a presidente Dilma, através da medida provisória 579, ela voltou atrás, ela voltou aos old days of cost plus regulation,
ela voltou ao modelo do DENAI, quando ela achou que, bom, ao renovar essas concessões, agora de transmissão e de geração, o consumidor já pagou por essa renda econômica. Então, agora, nos compete devolver esse dinheiro, não cobrar de novo do consumidor. Vamos agora estabelecer que o modelo de cost plus vai ser, eu vou agora pagar pelas empresas, pelos contratos com base nos seus custos. E o que já foi depreciado. Idem transmissão. Isso jogou uma sementinha, todos sabem, não vou ficar repetitivo aqui, de quase foi uma semente de destruição do setor elétrico. Então, kudos, digamos assim, parabéns à ministra de Energia, Dilma, por ter dito não à extensão dos contratos iniciais, ter introduzindo um modelo competitivo. E depois extrapolado de uma forma pioneira pelo Brasil para os renováveis. Infelizmente, durante todo esse período, só a concorrência no atacado ganhou proeminência. Como eu disse, com a minha admiração, a concorrência no varejo, a abertura de mercado, ficou em banho-maria. Então, foi uma reforma ficou meio perdida, porque você não consegue reformar um e não reformar outro. Os dois têm que andar de uma maneira casada. Então, aí a gente precisa abrir o que não está aberto para a gente conseguir resolver os problemas, é isso? Exatamente. E eu insisto que a reforma do setor do lado de varejo atacado tem que andar de mãos dadas. Eu acho que um grande êxito no gerenciamento do racionamento, em 2001, até vou fugindo um pouquinho da tua pergunta, é o fato de ter havido um acoplamento perfeito entre o que estava acontecendo, aquela escassez que acontecia no mercado de atacado, e o sinal que o consumidor recebia. Isso permitiu uma eficiência econômica enorme. Coisa que, a despeito do mérito de ter se introduzido a concorrência no contrato, no atacado, tanto para renováveis quanto para não renováveis, essa filosofia caiu por terra com a MP 579. Conceitualmente, entende? Conceitualmente ela caiu por terra. E agora, de novo, as pessoas, embora não admitam, elas estão defendendo, sem querer, ou talvez sem articular, ou sem pensar, a volta ao regime de cost plus. Por quê? Bom, vamos ver a questão do curtailment. A questão do curtailment é uma questão tão... O que é o curtailment? Expliquemos primeiro o que é o curtailment, Luiz. Por que o curtailment existe? Você coloca eólicas e solares e a energia elétrica tem um detalhe fundamental. Ela precisa ser um abastecimento contínuo 24, 7 dias da semana, porque senão existe uma interrupção. O que é o curtailment? Por que o curtailment é uma palavra ligada a eólicas e solares? Na verdade, Roberto, ele não é ligado a eólicas e solares. Ele é ligado às térmicas, às hidrelétricas, e agora ganhou mais proeminência com as eólicas e solares. Lá no RECEB, essa palavra curtailment, essa palavra constrained on and off, no vocabulário do setor elétrico brasileiro, esses anglicismos, nasceram em 1997. Não existia isso antes. Existia outro nome, existiam cortes de geração. As usinas hidrelétricas eram orientadas a gerar às vezes, e não gerar aqui, não gerar acolá, por razões mil, por razões de otimização, restrição de transmissão, ou seja, pelo que for. Então, não é a otimização do sistema e o corte não era algo novo, já existia antes do RECEB. Mas no lingo do setor elétrico brasileiro, isso entrou no RECEB. E entrou como? Entrou para as usinas termoelétricas. O conceito era assim: se uma usina, você faz o despacho no dia anterior, no day ahead. Determinadas condições de transmissão, esse seria o despacho ótimo. Aí você roda o despacho no tempo real. Haverá sempre divergências. Algumas plantas não puderam operar, porque houve restrições de transmissão, outras tiveram que operar no seu lugar. As que não puderam operar, teoricamente, eram mais baratas, e as que operaram, teoricamente, eram mais caras. Essas foram constrained on, e as outras foram constrained off. Era sempre um binômio, uma era on e outra era off. Começaram para as térmicas.
se cogitou a introdução desse mecanismo para as hidro, porque as hidro sofriam cortes também significativos. Só que o MRE serviu quase como um mitigador, quase como uma forma de compensação financeira entre o que uma gerava mais e a outra gerava menos. A expectativa dos agentes era que se eu gero mais hoje, eu ganho mais dinheiro, mas meu reservatório se depreciona. Mas se eu gero menos, eu guardo água no reservatório e amanhã eu vou recuperar esse fluxo de caixa. Então havia uma expectativa que seria uma coisa que se compensaria no tempo. Por isso que se abandonou a ideia de fazer o curtailment on and off para as hidrelétricas, porque havia o MRE no seu lugar. Recentemente, esse assunto ganhou proeminência quando as usinas eólicas e solares começaram a ser cortadas. Um fenômeno nos últimos 2 anos no Brasil e há muito tempo lá fora, muito tempo. Não é um fenômeno inventado no Brasil. Obviamente que aí elas expressaram a sua indignação, estão perdendo muito dinheiro e tal. E pleiteiam, questionam a ANEEL pelas regras que a ANEEL colocou em termos do que é compensável e do que não é compensável. Em linhas gerais, eu já expressei isso em outras publicações, eu concordo com a linha da ANEEL. Talvez com alguns retoques aqui e acolá, em termos de franquia, mas coisas pequenas. Em termos do grosso, eu concordo que a ANEEL. Situação 1, restrição de transmissão é compensável. Situação 2, problema de confiabilidade não é compensável. Porque a confiabilidade é intrínseca quando você roda o modelo e otimiza o modelo, seja no mercado, nesse ex-ante ou no ex-post. E depois, problema de mercado, esse obviamente não é compensável, porque nem sequer existe a figura do constrained on and off. Não existe mercado. Para existir a figura do constrained on and off, você tem que ter uma planta que seja off e outra que seja on. Quando existe excesso de geração no Brasil, não existe esse conceito. É algo completamente novo, que nunca se pensou que o Brasil chegasse a um momento que tivesse tanta geração. Mas mesmo assim, se você pensar nas hidrelétricas, quando havia excesso de geração, a água era vertida. O vertimento de água é uma forma de curtailment. Você não está aproveitando, ou porque as máquinas não dão conta, ou porque no todo não tem demanda para aguentar aquilo ali. Então não é novo. Mas esse conceito ganhou mais proeminência porque não existe o MRE equivalente para as eólicas e solares. E elas começaram a questionar essa resolução da ANEEL, essa decisão da ANEEL, em inúmeros méritos, seja no tapetão, seja por questões, seja lá no Congresso, seja onde for. Tecnicamente, as críticas não param de pé, mas existe o prejuízo. A minha visão sobre isso, e tanto a eólica quanto a solar, diz o seguinte: nós não podemos ser penalizados por algo que não é do nosso controle. Isso é do controle do ONS, cortar ou não cortar. Bom, eu refuto esse argumento da seguinte maneira: a decisão de investimento, onde investir, quanto investir, que tecnologia investir, concentrar regionalmente num só lugar, sabendo que aqueles incentivos perversos de transmissão iriam levar a uma sobrecontratação, iriam levar a uma superconcentração. Esse pessoal que tomou esses investimentos não é o seu João da Silva Limitada, são empresas de peso, são empresas que sabem fazer suas matrizes de risco, são empresas internacionais. Então não compra essa ideia de que não sabíamos que esse risco existia. Esse é um argumento agora, eu diria até um pouco ingênuo, para justificar o fato de que esse risco foi superestimado em suas matrizes de risco. É uma forma de dizer. Mas, voltando à tua pergunta, o que elas pleiteiam agora? Por que estou associando isso ao famigerado Cost Plus Regulation? O que elas pleiteiam agora é uma compensação geral e restrita por essas 3 situações, incluindo a falta de mercado. Então, se você pensar o que está sendo pedido, o absurdo que está sendo pedido, é quase como você tratasse uma renovável como se fosse um encargo de capacidade. Eu quero um pagamento fixo, o meu pagamento quase que não depende da produção. Produzindo ou não, em sendo cortado, eu quero ter o PLD. É quase o equivalente a uma compensação geral e restrita por riscos que o empreendedor deveria ter tomado. Existe uma diferença fundamental entre um produtor independente e uma geradora que se instalou no modelo de Cost Plus. No modelo de Cost Plus,
A geradora assume todos os riscos. Todos os riscos. E é precificado dessa maneira. E se der errado, o consumidor ou o contribuinte vão pagar. No caso de um produtor independente, do IPP, o agente já precifica levando em conta esses riscos. É lógica. Por isso que, às vezes, um PPA tem um custo mais caro que se uma usina for feita pelo setor público. Mas por quê? Porque ela tem mais riscos dentro dela, ela embutiu mais riscos. Enquanto que nos old days of cost plus regulation, o risco não era coberto pelo empreendedor. O empreendedor era o governo, então terminava tudo em pizza. Aqui não. Aqui os riscos têm que ser precificados. Eu já vi algumas pessoas importantes dizendo que o risco não tem que ser precificado. Vivemos um modelo de mercado, o risco tem que ser precificado, as pessoas têm que pagar pelo risco. Se alguém não avaliou bem esse risco, então perdeu dinheiro. Obviamente perdeu dinheiro. Esse risco tinha que estar envolvido nas matrizes. Agora você vai me perguntar, será que tantos erram assim? Será que todos foram tão bobos? Será que não foram iludidos por uma regulamentação inadequada que foi misleading para eles? Eu diria não. Eu diria que esse é o fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos com a bolha imobiliária. Todo mundo se comportava de um certo jeito. Todo mundo sabia que cedo ou tarde esse problema ia aflorar. Mas todo mundo achou, isso é grande demais. Na hora que der problema, a gente vai e alega o problema do bailout, um problema do moral hazard, um problema de que o governo tem que resolver porque todo mundo pensou desse jeito. Foi exatamente assim a crise imobiliária dos Estados Unidos. Então, esse comportamento coletivo é que levou não que esse risco não tenha sido identificado, mas esse risco foi identificado e foi subestimado. Então, esse argumento de que o curtailment não é uma responsabilidade dos agentes é uma visão de curtíssimo prazo. No momento que a decisão de investimento foi feita, é claro que o ONS tem que tomar a decisão de curtail, porque o ONS tem a obrigação de operar o sistema da forma mais eficiente possível. Se essas usinas não oferecem flexibilidade, essa flexibilidade tem que ser forçada via curtailment. Esse é um aspecto técnico da coisa. Do ponto de vista contratual, esse risco deveria ter sido precificado, tanto nos leilões, quanto agora nas comercializações, nos contratos que são comercializados no cliente livre. Então, é quase que tentando equalizar isso. Os dias do DENAI, mais a MP 579, e mais o que está sendo pedido agora, é tudo farinha do mesmo saco. É tudo old days of cost plus regulation. Só que agora, a intenção é que o lucro seja privatizado e o prejuízo seja socializado. Essa é uma frase, volta aí.